Salve, salve, minha tropa! Finalmente trazendo uma obrinha nova, né? A gente tava numa sequência de continuação. Essa obra aqui até parece com uma das obras que a gente tinha trago há um tempinho atrás. Só que como aquela, infelizmente, não tava saindo capítulo, a gente buscou uma nova bem parecida e ficou top demais. Enfim, eu vou deixar vocês tirarem a conclusão por conta própria. Mas se possível, já vai deixando o like aí, vai? Adianta aí, valeu? Enfim, simbora pro vídeo. Nossa obra começa um pouquinho parecida com a outra. A gente tá na cerimônia de despertar. O clássico, né? Como sempre, eles têm que tocar no monumento, mas estão sendo selecionados por turma e nome. Uma turma de cada vez para não causar bagunça. Esse aí é o Feng Yu. Pela lataria, eu posso dizer que aquele coadjuvante chato pra caramba que vive apanhando é o pai de família daquela outra obra. Igualzinho, só que esse aí é a versão trap. Ele tá dizendo que todo mundo tá despertando profissões civis. Uma cambada de inútil. É uma pena, porque ele tava precisando de uma profissão de apoio. Claro, como todo pai de família, ele também precisa de um apoio. Um bucha de canhão. O puxa-saco tá dizendo que ninguém é igual ele, já que ele despertou uma profissão de combate. Um guerreiro da grande espada. Enquanto recebe elogios, alguém passa e esbarra nele. O presidiário ali do lado já se dói pelo Feng. Ele pergunta como é que o moleque ousa esbarrar no grande irmão Feng. Pela marra e a cara de seriedade, eu posso dizer que esse aí é o nosso protinha. Ele pede desculpa, é porque ele tá com pressa, sabe? Eu achei que o Feng ia ficar revoltado, mas pelo visto não. Ele só fica calado, mas claro, com raiva. Isso porque ele já conhece o nosso prota. O gordinho puxa-saco pergunta se o irmão Feng conhece aquele jovem mestre. Será que ele é de alguma família importante? Família importante? Jovem mestre? Sabe aquela tal família Lin que foi destruída alguns anos atrás sem razão nenhuma? Então, esse aí é o Li Han, o bastardo que restou da família. O Feng diz que é uma pena. O grande herói da China agora é um inútil. Pelo menos ele teve coragem de aparecer ali pra despertar sua profissão. Só que no final das contas, um lixo é sempre um lixo. Ele realmente acreditou que poderia despertar? O prota, ao invés de ficar irritado, na verdade dá um sorrisinho. Um sorriso de quem sabe que vai dar bom. O Li Han sabe que o Feng é apenas um imbecil que só sabe gritar. Ele acredita que só porque despertou uma classe boa é algo grande, inimaginável. Porém, também não tem problema. O protinha tá ali hoje pra mostrar pra ele o que é um talento de verdade. Eita, eu não botei fé no protinha, mas não é que ele despertou um grande guerreiro? O presidiário já pergunta pro irmão Feng o que tá acontecendo. O outro também não entende que luz intensa é essa. É algo que ele nunca tinha visto antes. Porém, sinceramente, nem o Feng entende muito o que tá acontecendo. Como é que esse inútil causou uma anomalia em um despertar? O professor diz que o monumento deu o seu resultado. O protinha despertou uma profissão oculta, o domador de bestas. Claro, como todo domador, o protinha é subestimado. Igualzinho na nossa última obra. Faz um auê imenso, no final das contas, é só um domador. É claro que o Feng não deixa isso passar. Ele já questiona o nosso garoto. Fez esse auê todo realmente e virou um domador de bestas? Provavelmente a besta dele vai ser fraca. E se isso acontecer, com certeza ele vai ser um inútil. Para criar uma besta poderosa, ele vai precisar de bastante dinheiro e recurso. Ele tem dinheiro para isso? Se ele tiver interessado, o Feng oferece um pouco de dinheiro que dá para comprar um cachorro sarnento. Assim ele consegue fazer um contrato com alguma criatura. O prota diz que quem não tem nada de bom é a classe dele. O nosso garoto sabe que o Feng é um cachorro que late, mas não morde. Só que ele também não pode se deixar ser humilhado o tempo todo. Ele precisa revidar. Sendo assim, o Han diz que não precisa de cachorro nenhum. Pra que ele vai precisar de um cachorro sarnento se ele já tem o Feng Yong pra isso? Pelo visto, o prota tocou na ferida, porque o Feng Yong se sentiu humilhado. Lá vem ele com tudo dizendo que vai amassar o prota. Só que antes dele conseguir chegar perto, lá vem alguém pra impedir. Ave Maria, eu achei que a mulher só ia segurar o soco, mas ela dá um chute no meio do espinhaço. Se antes ele já tava se sentindo humilhado, imagine agora. Essa coisa linda aí é a Bai Bing. Ela tá perguntando o que o Feng com aquela classe lixo tá querendo problema com o aluno dela. É melhor ele sair antes que ele arrume um problema bem grande. Fora o chute no espinhaço, que foi a parte. Sendo assim, o Feng é sua gangue e se retira. Ele sabe que a Bai Bing é só uma mestra. É algo complicado. Mas ele ainda assim ia conseguir dar um jeito de lidar. Era só chamar alguém mais forte. Mas a família Bai... essa daí ele não quer provocar não. Chamando o protinha de moleque, ela diz que ele não foi nada mal. Ele conseguiu despertar alguma classe oculta? Chamando ela de mestra Bai, o prota diz que não. Ela não precisou fazer piada com ele. Por alguma razão, a mulher simplesmente ficou irritada. A Bai fala que já disse várias vezes pra esse idiota. Fora da escola, ela é irmã Bai. Irmã Bai.
Bai, entendeu? Fora que, por que ele saiu escondido pra participar da cerimônia? Ele tem algo a dizer sobre isso? Depois de amassar bastante o nosso garoto, ele fingir que não tá gostando, finalmente ela solta. Pra animar ele, ela puxa um cartãozinho. Ela diz que pra ser um domador de bestas, você precisa de bastante fundos. Então ele pode pegar aquele cartão ali e comprar uma besta. Uma besta que vale a pena. Só não deve esquecer de que primeiro ele precisa subir o seu poder. Bem feliz com o cartãozinho, o Prota agradece bastante, dessa vez chamando ela de Irmã Bai. Por algum motivo que eu não entendo, ela fica estressada e bate no Prota de novo. Mas sério, eu não entendo por quê. Depois de um tempo e deixando aquela cena de lado, a gente vai pra residência do Li Han. O garoto diz que finalmente tá sozinho, agora tá na hora dele começar a ver o que ganhou. Ah, safado, o infeliz tem um sisteminha do domador divino. Eu tava jurando que nessa obra não teria o hack. Explicando um pouquinho sobre a vida passada do Prota, a história nos diz que o Li Han era o filho mais velho da prestigiosa família Lin. Porém, cerca de 3 anos atrás, a família foi destruída por uma maré de bestas. O garoto ficou tão triste com isso que acabou falecendo por deprê. Porém, foi nessa mesma hora que o Prota dominou seu corpo. No mesmo tempo que ele fez isso, ele também ganhou o sistema, mas só podia ser ativado quando ele despertasse sua profissão. Agora ele finalmente conseguiu, depois de 3 anos, longos 3 anos. Ele esperou pra caramba e finalmente conseguiu essa bagaça. Pena que seus atributos são uma bosta. Claro, ele tá no nível 1, então é 70 de força, 50 de agilidade, 110 de espírito. Nada muito impressionante. Pelo menos o sistema fala que ele completou a ativação depois de despertar. Agora ele ganhou uma missão secundária. Só que essa missão secundária aí vai custar 100 mil moedas. Se ele quiser, é só pedir. Confiante, o nosso garoto diz que não tem problema. A irmã Bai deu um cartão pra ele. Assim que o Prota passa o cartão, ele é levado pra um mundo desconhecido. Claro que o garoto não entende muito bem o que tá acontecendo, mas o sistema tá dando os parabéns pra ele por ele ter ativado o modo trapaça. O modo Suyang Ying Ying. Com esse modo ele ganha super força, algum pouco de agilidade, umas paradas a mais. Porém, o mais importante é que ele pode desbloquear uma besta rara. Por agora, o nosso garoto acabou de despertar e tá no nível 1, então ele só pode despertar uma besta. Porém, conforme o tempo for passando, se ele quiser mais e tiver com nível, ele pode despertar mais também. O Protinho entendeu que a cada 10 níveis, pelo visto, ele pode desbloquear uma criatura. Só que nesse início, ele precisa desbloquear uma criatura certa, com bastante força de combate, sabe? Senão ele não vai conseguir upar. O ruim é que ele não consegue saber de nada, então vai ter que ir na sorte. Mas, poxa, é o sistema, né? O sistema não vai vacilar com o Prota. Ele tá ali pra ajudar, pelo menos na teoria. Assim que aperta o botão pra confirmar, o Prota percebe que desbloqueou uma formiga gigantesca. Quer dizer, eu achei que era gigantesca, né? Pelo visto, é só uma formiga normal. O pior de tudo é que o Prota gastou 100 mil em moedas dracônicas pra conseguir uma formiga. O sistema avisa que agora que ele comprou não tem devolução. Fora isso, o contrato já foi feito, então nem adianta ele reclamar. Quer dizer, o contrato não tinha sido feito, né? Mas o maldito do sistema fez o contrato obrigatório. O único espaço que o Prota tinha pra besta foi ocupado. Rapaz, essa cena aqui me pegou desprevenido. Mas pense numa vaga bem ocupada, a formiga boa da evolução. Por essa, nem o garoto esperava. Ele realmente estava acreditando que teria uma formiguinha. Pelo visto, pra ela mostrar sua verdadeira forma, primeiro tinha que ser feito o contrato. Mas tá ótimo, né? Pelo menos a prova que vai acontecer amanhã tá garantida. Depois de um dia lá no campo de prova, nas Montanhas Sombrias, o professor tá passando a instrução pra turma. Ele diz que essa é a primeira prova do despertar. Quem ia vir junto com a turma seria a professora Bai, mas ela teve um assunto urgente e teve que sair. Então sobrou pra ele o instrutor Cao Chong. Depois de atravessarem o portal pro outro lado, eles vão ser jogados na zona adequada pro seu nível. Então a prova não vai ser muito difícil, mas claro, todo cuidado é pouco. Enquanto o professor fala, alguém dá uma cotovelada no Protinha. Esse aí é o Long Chan, o melhor amigo do Li Han. A profissão do gordinho é guerreiro furioso. Pois é, contraditório, eu sei. Pelo menos o gordinho é maneiro. Ele tá falando que se o Prota não conseguiu fazer o pacto com alguma besta, eles podem ir juntos, e ele protege o Protinha. O Feng, que tá lá atrás escutando tudo, diz que se ele precisa de alguém pra ajudar a caçar besta, então ele é um inútil. Não é mais fácil ele aprender a latir como um cachorro? Talvez se ele aprender a latir, ganhe uma besta. Que tal? Em resposta, o Li Han pergunta pra quem o cachorro tá latindo. O Feng diz, pra você, idiota. Não, pera. Pelo visto, o tapado não entendeu qual era a piada. No final das contas, ele se chamou de cachorro. Ah, bicho burro. Com raivinha que foi passado pra trás, lá vai ele bater no Prota. Só que, mais uma vez, ele é parado. Mas, dessa vez, quem parou foi o Prota. Até pergunta se o garoto comeu hoje, porque tá bem fraquinho. Isso é tudo que ele tem? O Feng não entende muito bem como um simples domador tem mais força que ele. Será que a Bai Bing deu algum tesouro pra esse moleque? O professor chama a atenção do Li Han
e manda os dois pararem de palhaçada. Tá na hora de entrar no portal. O Long Tian pergunta se o Li Han não quer que ele o espere. Os dois podem ir juntos, mas o Prota diz que não tem necessidade. O que o Prota não sabe é que o Feng falou com o professor. Ele realmente vai entrar na prova, só não vai sair dela. O professor não entende porque esse moleque tanto cerca a Bai Bin. Aquela mulher tá destinada a ser dele, somente dele. E quem entrar no caminho vai ir de F. Olhando pra placa da zona, o Prota percebe que tem algo de errado. Ali é a zona do Lobo Feroz, de nível prata. Pra vocês terem noção, o nível recomendado é de 11 a 20. Então, claro, alguma coisa muito de errado aconteceu. Pra piorar, nem vai dar tempo de sair do portal, porque o Prota já começou a escutar o barulho dos lobos. Os malditos já chegaram. E sabe o que é pior nos lobos? Eles nunca estão em quantidade pequena. Só que o Prota também não tá muito preocupado, né? Agora ele tem a sua formiguinha. Ou melhor, sua formigona. Pense numa formiga bem trabalhada, viu, meu amigo? O bom é que ela é forte pra caramba. Pra vocês terem noção, ela tá no nível 10. Quer dizer, ela ainda tá no nível 10. Mas já tem 800 de força comparado, sei lá, a 50 do Prota. 700 de agilidade, 600 de espírito. O Protinha, por sua vez, por mais que tá muito animado, ele tem 70 de força, 50 de agilidade e 110 de espírito. O bom é que, como ele é domador, ele ganha 10% de bônus da sua criatura. Então, já que a força da formiga é 800, o Protinha ganha 80. 80 a mais, fora as 70 que ele já tem. Dá pra dar uma brincada. Deixando o falatório de lado, o Pega Pra Capar já começou. Eliminando todos os lobos bem rápido, ela diz que já foi tudo resolvido. Engraçado que ela não parece nada feliz com isso. O Protinha comenta que deu sorte de ter pego uma das 10 bestas mais ferozes. Derrotou todos os lobos em um só minuto. Imagina quando crescer e ficar mais forte ainda. Só com esses poucos lobos ele já subiu pro nível 6, isso em alguns minutos. Agora sua força subiu para 280, fora os 80 de benefício que ele tem. O poder dele já tá similar a uma profissão de combate. Tudo graças a ela. Claro, não dá pra ele comparar os seus atributos com o dela, realmente é bastante diferente. Ela é uma das 10 bestas ferozes antigas. Imagina quantas criaturas ela não já eliminou. Se for parar pra pensar nessa história de besta feroz, ela não parece nem um pouco. Na verdade, só parece uma pequena garota. Uma linda pequena garota. Se aproximando um pouquinho mais, ela diz pro seu mestre que fica feliz com isso. Eita, ela chegou tão perto que o Prota ficou igual um tomate. De longe, 3 candangos estão olhando o nosso Prota. Um deles diz que o instrutor Gal tinha dito que o garoto estaria sozinho. Então quem é aquela mulher? Ela conseguiu eliminar um lobo feroz com as suas próprias mãos. Então com certeza é forte. Não só isso, como também é muito bonita. Dá até pra dizer que ela tá no nível da Bai, ou até mais. Com certeza não vale a pena eliminar ela. Seria um desperdício. O que parece ser o capitão diz que eles podem fazer o que quiser. Porém, é bom tomar cuidado porque a mulher parece forte. E assim que eles pegarem ela, ele vai aproveitar pra eliminar o Prota. Percebendo que ninguém fala mais nada, o capitão vira pra trás perguntando por que ninguém tá dizendo porcaria nenhuma. Talvez seja porque, bem, eles não estão mais vivos. Nossa linda e bela formiga pergunta se realmente ele quer enfrentar o seu mestre. Não compensa. Sabendo que a mulher é bem forte porque eliminou o número 2 e o número 3 sem ele nem perceber, talvez ela esteja lá pro nível 20, então é melhor não ficar ali pra descobrir. Pena que ele não vai muito longe, porque o Prota e a formiguinha já estão vindo atrás. O idiota tá correndo tão alucinado que não tá nem reparando pra onde tá indo. Quando vai se dar conta de si, já foi estourado no chão. Vendo a criatura, o Li Han manda a formiguinha parar. Realmente, o nível de recomendação da masmorra tava certo. É de 11 a 20, menos que isso é realmente preocupante. Eles estão cara a cara com o Rei Lobo Feroz, que é de nível 22. O camarada número 1 ali de baixo até tenta pedir por ajuda, mas claro que o lobo não ia deixar. Aproveitou para fazer um molhinho de tomate. Vendo a situação, o sistema lança mais uma missão: eliminar o Rei Lobo Feroz. Se ele fizer isso, vai ganhar 200 pontos de dominação de besta. O Li Han sabe que eliminar um Rei Lobo de nível 22 é realmente complicado. Sendo assim, ele fala para a senhorita Formiga que eles vão recuar. Só que olhando para a cara dela, o garoto percebe que essa maldita só vai parar depois que começar a cair na porrada com a criatura. Sendo assim, né, pra agradar a mulher, ele manda ela começar a atacar. Só que o lobo não fica pra trás e já vem na direção dela com a boca aberta. Por sorte, ela consegue agarrar na boca, mas quase que não fica viva. Pra escapar da mordida, a formiga se joga pra cima. Só que o lobinho vai atrás. Ele manda o Hadouken bem nas costas e estoura a formiguinha no chão. Aí vocês pensam,
Ele já bateu demais, agora tá na hora da formiguinha. Ela vai bater bastante, ele vai ser eliminado. Claramente que não é assim. O maldito já começa a entrar numa sequência de arranhões e literalmente todos começam a pegar nela. O Prota pensa que é como esperado, a diferença de nível é muito grande. Ele precisa achar alguma alternativa pra ajudar ela. É nessa hora que um lobo que tava se esgueirando parte pra cima dele. Ele até consegue desviar, mas do nada aparece mais dois. Só que isso era tudo que o Prota queria. Ele agarra o lobinho e começa a girar, acertando todos os outros. O bom é que com isso ele tá completando a missão inicial que o sistema tinha passado: eliminar 10 criaturas. Pra completar as 10, o Protinha parte pra cima de mais um. Usando a sua força bruta, ele agarra na boca do lobo e simplesmente rasga ele todinho no meio. Eita, bicho ignorante! O sistema avisa que a missão inicial foi completada. Com isso, o garoto ganhou 100 pontos de domínio de besta. Na mesma hora, ele fala pra formiga usar o golpe furioso. Pelo visto, o garoto pegou esses 100 pontos e usou pra liberar a habilidade golpe furioso. Com essa habilidade, a nossa formiguinha consegue aumentar em 100% toda a sua força. O único problema é que o tempo de recarga é 5 minutos. Pra parar de levar golpe, a formiga se encolhe e assim ela consegue fugir do lobo. O lobinho, que agora não consegue mais ver a formiga, procura, mas não acha. Desprevenido, ele toma um socão no meio da barriga. Claro que a formiga não vai parar por aí. Apanhou, agora tá na hora de bater. Ela aumenta o seu tamanho e no seu modo fúria agarra o lobo. Depois disso, ela estraçalha ele no meio. Eu vou te contar, viu? O povinho bruto. Depois de finalizar a criatura, a formiguinha cai perto do Prota. Só que, claro, o modo fúria ainda tá ativado, então ela quebra tudo ao redor. O sistema avisa que a missão eliminar o lobo feroz foi completa. Com isso, ele ganhou 200 pontos de domínio de bestas. De quebra, mais 1.500 de experiência. Realmente foi bem vantajoso. O problema é que o modo fúria ainda tá ativado. E pelo visto, ele é bem eficaz, porque ele eliminou um lobo de nível 22 em questão de segundos. Enquanto a mulher tá com a legião inteira de demônio dentro do corpo, o Prota percebe que recebeu uma notificação do sistema. A notificação diz que o Prota eliminou o lobo feroz, com isso ele ganhou uma arma normal. Não só ela, como ele também ganhou outra arma, dessa vez exclusiva. Pra nossa alegria, o estado de golpe furioso foi finalizado. Em outras palavras, a legião de demônio que estava dentro dessa maldita foi eliminado. Porque, meu amigo, falar que aquilo ali é normal tá certo não. Já no seu estado normal e chamando o Protinha de mestre, a garota corre na sua direção. Abraçando o nosso garoto, ela diz que conseguiu eliminar o grande cachorrão. O Prota até ia falar pra ela não vir correndo desse jeito, mas sabe, a visão tá muito sensacional. O garoto até fica um pouco constrangido por pensar algo do tipo, mas né, dá pra entender. A nossa garota formiga diz pro Prota que infelizmente ela tá bastante cansada. Ela tá com bastante sono, então vai tirar um cochilinho ali rapidinho e daqui a pouco volta. O Prota diz que tudo bem, claro, isso é normal. Ela teve um trabalho duro, então pode descansar um pouco. A garota entra em modo de economia de energia para recuperar suas forças. Enquanto isso, já sentado num canto, o Prota abre o sistema para tentar entender as armas que conseguiu. Assim que abre o sistema, o garoto fica maravilhado. De cara ele conseguiu essa espadinha aí, que o nome é Garra de Lobo. Qualidade dela tá no nível prata, então tá excelente para ele. O único problema é que o requisito para usar é nível 22. O bom é que ela dá 50 de força e 80 de agilidade, fora as suas próprias habilidades especiais. A outra arma que ele ganhou, já sendo normal, de rank bronze, é esse cetro de gelo. Pra usar esse aí, ele pode estar no nível 10, então, pô, dá pro Prota usar. Ela dá mais 50 de magia, então também não tem muita coisa. O bom é que ainda tem umas habilidades que só ela tem. Depois de ver as armas, o Prota reflete que vai esperar a formiguinha se recuperar. Daí eles podem seguir e continuar upando. Falando em upar, qual será o nível que o garoto tá agora? Abrindo a tela do sistema, ele percebe que tá no nível 10. Não dava pra imaginar que eliminar o Rei Lobo daria tanto XP assim. Agora ele já tá no nível máximo. Ele queria continuar seguindo monstros pra conseguir mais arma e poder vender elas. Mas agora que ele tá no nível máximo já não é mais necessário. Porém também não tem muito problema. Antes de sair, ele vai dar uma acordada naqueles caras que ainda estão vivos e entender quem foi o mandante dessa história de eliminar ele. Pelo visto, ele não vai ficar tão entediado assim quanto a formiga descansa. Depois dessa fala do Prota, algumas horas se passam. Um instrutor Shao tá falando pros médicos se prepararem. Daqui a pouco os alunos estão voltando e eles vão precisar de toda a assistência possível. Enquanto ele tava dando as ordens, alguém chama por ele. O instrutor percebe que quem tá
chamando é a Bai. Claro que ele pergunta por que ela tá ali. A mulher não tinha dito que tinha algo importante pra fazer? Sorrindo, ele diz que tá ali só pra receber os alunos. Então não é nada preocupante, ela pode voltar se quiser. A Bai diz que na verdade quer uma explicação sobre o teste do Li-Han. O instrutor diz que bem, ele sabe que a professora tem uma boa relação com o Li-Han, mas todos os alunos devem ser tratados iguais. Porém, se ela quiser, eles podem ir para um lugar mais reservado, ficar mais tranquilo e bater um papo. Assim ele pode passar um pouco da sua experiência para ela. Essa história de passar experiência não agrada muito. A Bai bota a faquinha no pescoço dele e diz que quer ter algumas explicações. O instrutor pede calma, tudo bem, tudo bem. A Bai, por outro lado, fala que o Li-Han despertou como domador, só que o safado do instrutor designou ele para uma zona prata. Lá ele não vai nem conseguir se defender, muito menos formar um contrato com uma besta, mesmo que fosse temporária. Será que o instrutor acha só porque o garoto não tem família que ele pode fazer esse abuso de poder? O instrutor diz que a Bai tá interpretando ele mal. Ele teve razões para fazer isso. Li-Han despertou como domador de bestas, então para subir de nível rápido ele precisa passar por dificuldades. Fora que ele não mandou o garoto sozinho, junto ele tinha uma escolta de 3 pessoas. A Bai fala que é melhor o garoto voltar ileso, porque aonde ele tiver um corte vai ser a outra parte que ele vai arrancar do instrutor. O instrutor sorri concordando, mas por dentro ele tá chamando a instrutora de filha da... sabe? Então, ele quer muito ver como é que ela vai ficar quando encontrar o cadáver do Li-Han. Quem sabe assim ela fica mais fácil e ele consegue fazer algumas coisinhas, sabe? Algo mais caliente. Bom, é anunciado que os alunos vão começar a retornar. A primeira é a Ling Xue, da classe 6. Ela é uma maga da tormenta, digamos que uma celebridade da escola. Top 3. Saindo do portal, o Feng diz que é como esperado, da número 1 da escola. Acabou conseguindo sair antes dele, mas já que os dois fazem parte do top 3 da escola, eles deveriam se conhecer melhor. Só que assim que ele vai abraçar ela, a garota dá um passo pra frente. A Ling fala que se pelo menos fosse o Li-Han, ela até pensaria, mas ele? Não. Se voltando pro portal, a gente vê que mais um sai de lá. É o gordinho que sai todo preocupado pra ver se o Li-Han já voltou. O Feng diz que ele tem bastante sorte por ter voltado vivo, mas o amigo dele, com certeza não vai ter tanta sorte assim. Escutar isso deixa o Bolinha bastante irado. Então os dois começam a discutir, mas o instrutor interrompe, mandando os dois ficarem calados. Ele questiona o Longchan, perguntando se o Li-Han é pai dele. Se não, então por que ele tá fazendo essa arruaça toda? Melhor ele focar em subir a própria força. Agora é hora dele voltar lá pro outro lado e mostrar pros seus companheiros que ele retornou. Sem poder dizer muita coisa, o Longchan fala que acredita que seu amigo vai voltar. Só que nessa brincadeira de esperar o Prota voltar, uma hora se passa. O Bolinha percebe que todos que entraram no portal já voltaram, menos o Li-Han. E escutando o gordinho falar baixinho, um dos buchas de canhão fala que provavelmente o garoto foi eliminado. Então nem vale a pena esperar. Rapaz, é nessa hora que uma pedra aparece e vai direto na cabeça do bucha de canhão e no Feng. Eu ia chutar que era o gordinho, mas pela expressão dele, é claro que é o nosso garoto. O Bolinha já corre na direção dele, perguntando se ele tá bem. E pela expressão, tá sim. A Bai Bing, que tá ali de longe vendo a cena, fica um pouco mais aliviada de saber que o Prota tá bem. Ela tomou um susto achando que ele teria morrido, mas graças a Deus não. Agora quem tá cheio de dúvidas é o instrutor Cal. Ele enviou 3 pessoas pra se encarregar do Prota, e como é que esse maldito não foi eliminado? Porém, tudo bem, dessa vez ele teve sorte. Na próxima não vai ser tão fácil assim. Vendo que o Prota retornou, lá vem o Feng encher o saco de novo. Ele pergunta o que faz um domador de bestas sem besta. Como é que ele entrou lá e saiu sem animal nenhum? Será que ficou escondido no meio das montanhas? O Bolinha responde pelo Prota. Ele diz que nem todo mundo é como o Feng, covarde. O Feng diz que se ele é covarde ou não, não importa. O fato é que o Li-Han é um domador inútil. Ficou escondido esse tempo todo nas montanhas. Isso sim é algo covarde. O Bolinha já ia partir pra cima na porradaria, mas o Feng pede pra ele esperar. Esse cachorro vale tão pouco, que nem sequer é digno de lamber as botas da sua besta. Ficando com raiva disso, o Feng então quer uma aposta. O negócio é o seguinte, se o Prota ganhar, ele leva 100 mil moedas de dragão celestial. Mas se perder, vai ter que se ajoelhar, pedir bênção e chamar ele de avô. O Bolinha fala pro Prota não se precipitar. O instrutor tá ali, mas o Li-Han, não escutando, diz que tá dentro. A aposta vai ser bem tranquila, quem tiver mais nível ganha. O Prota fala pro instrutor Cal que esse é um assunto que ele não precisa interferir. Isso é entre ele e o Feng, beleza? O instrutor diz que tudo bem, mas que fique claro, quem perder a aposta vai ter que cumprir. A honestidade é a virtude mais importante da escola. Só que vocês sabem que ele não tá nem aí pra esse papo de virtude. O que ele quer mesmo é que o Prota perca. Na verdade, ele acredita que o Prota vai perder e só quer obrigar o garoto a fazer. A Feng, que também tá ali de olho no Prota,
percebe que aquele olhar malicioso e maligno que ele tá fazendo é bem familiar. O instrutor diz que se ambos estão prontos, eles devem começar. O gordinho interrompe, dizendo que ele também quer participar. Afinal, ele é irmão, entre aspas, do Li Han. Só que é uma pena, né? Por mais que ele seja guerreiro furioso, ele tá no nível 2. Não deu nem pro cheiro. O Feng debocha disso, já que no final das contas ele tá no nível 3. Vendo que ele ganhou, todo mundo começa a comemorar. Quem não esperava por isso era o gordinho. Ele realmente achou que tinha possibilidade de ganhar. Afinal, ele conseguiu subir pro nível 2, mas o maldito conseguiu tá no nível 3. O Feng diz que o gordo já perdeu porque tá no nível 2. E com certeza o nível do Prota é menor ainda. Então já pode se ajoelhar e pedir benção. O Bolinha começar a gritar, mas o Prota, chamando ele de gordo, pede pra ele sossegar um pouquinho. Pelo visto, a amizade dos dois é aquela pura baixaria. As melhores que tem, né? Andando pra frente, o garoto mostra que tá no nível 10. Por essa ninguém esperava. Muito menos esse otário desse professor Cal. O Feng não entende como é que o Prota tá no nível 10. Um domador inútil conseguiu algo assim? E pior, ficar tão forte tão pouco tempo? Com certeza, pra conseguir isso, ele teve que trapacear. Isso é certo. O Prota, sorrindo, diz que não é porque ele não consegue fazer algo que ninguém possa. Será que agora ele entende o significado de profissão oculta? Se virando pra sair, ele diz que o instrutor Cal é a prova dessa aposta. Então agora ele não pode deixar que o Feng fuja, e muito menos trapaceie. Aproveitando que tá no ouvidinho do instrutor Cal, o Protinha também diz que só conseguiu chegar no nível 10 graças à ajuda dos profissionais que ele mandou. O Cal percebe que deu ruim. O Li Han sabe dos homens que ele enviou. Mas engraçado é, por que o moleque ainda segue vivo? Será que ele capturou os subordinados? Ou pior, acabou com eles? Se ele realmente capturou, ele pode usar isso pra derrubar o Cal. E claro, o Cal lutou bastante pra chegar nessa posição. Ele não vai permitir que um pirralho faça isso. Ele precisa dar um jeito de calar esse moleque de uma vez por todas. A Ling Shui, que tá lá parada só observando tudo, também não acredita muito que o Prota chegou no nível 10. Na verdade, ela até acredita, só realmente tá bastante surpresa com isso. Será que a academia conseguiu produzir um novo gênio? Vendo que ela, que provavelmente é a top 3, chegou no nível 5, é algo realmente bastante chato. Mas pelo menos a garota não ficou desmotivada com isso. Ela diz que uma hora ou outra vai alcançar o Protinha. Agora, o Prota tá indo sentido a Bai. Ele pergunta o que ela tá fazendo ali. Ela não tinha um assunto importante pra resolver? A Bai fala que terminou seu trabalho lá e depois correu pra cá. No final das contas, esse ali é o real trabalho dela. Ela não pode simplesmente abandonar. O Bolinha pergunta se a professora Bai viu. O pequeno Li Han subiu pro nível 10. Se tivesse mais tempo, com certeza ele seria invencível. Ué, aí do nada a professora se assusta? Ah, ela tá se assustando porque o Cal tá vindo com um socão. Claro que ela não vai deixar isso acontecer, então já tira o Prota da frente. Os dois punhos se encontram e ela pergunta o que o Cal tá fazendo. Atacar um estudante é contra as normas da academia. Vindo com mais um soco, o instrutor fala que não quer saber de norma nenhuma. Ele precisa derrotar o Li Han aqui e agora. O ruim é que o segundo soco que ele deu realmente conseguiu empurrar a Bai Bing. Mas claro que a mulher é boa no Paranauê. Então ela já volta com uma voadora. O Bolinha fala pra professora Bai ir com tudo, mas o Prota diz que não. A professora Bai Bing não é rival do Cal. E se continuar assim, quem vai sair perdendo vai ser ela. Realmente ela vai sair perdendo, porque o maldito conseguiu segurar o chute dela. Pra piorar, ele colocou ela de cabeça pra baixo. Tá até dizendo que vai usar a professora de formas interessantes. Só que o que ele não esperava é que também estaria vindo outro pezão na cara dele. Só que esse aí é do Prota. O garoto não é besta, percebeu que a Bai tá caindo e agarrou ela no colo. Protinho, então quer dizer que você gosta de uma mais velha, né? Eu não julgo. O Li Han pergunta pro Cal o que ele achou de uma voadora de um nível 10. Se ele tentar de novo, vai tomar mais uma daquela. O Cal, já de pé, fala que não acredita que o Li Han chegou no nível 10. Ele enviou 3 ajudantes de nível 15 para não deixar o garoto subir de nível, só que nenhum deles voltou. Então, com certeza, ele eliminou esses 3 para subir e ganhar experiência. Ele é tão infeliz que nem merece ser estudante da academia. Na verdade, merece ser executado aqui e agora. Opa, pelo visto, alguma coisa caiu na frente dele e fez ele parar. É o corpo de um dos 3 assistentes. O Prota até pergunta se é desse assistente que ele tá falando. Não deveria ser, né? Porque até onde eu me lembro, ele foi esmagado por um lobo, mas tá ali inteirinho
cheirinho. Quem sou eu pra dizer alguma coisa, né? Então tá bom. O instrutor percebe que, pelo visto, o Wan Hao tá morto. Isso significa que então os outros também não sobreviveram. Isso é perfeito, porque assim não tem testemunhas. Aproveitando a oportunidade, ele diz que o Prota trouxe o cadáver. Então o que ele tem a dizer na sua defesa? Defesa? O Prota diz que só viu alguém morto lá na montanha e trouxe. Fez tudo isso por bondade. Não é como alguém que tenha mandado seus subordinados pra morte e depois tenha lavado a mão como se nada tivesse acontecido. O Li Han pergunta se o morto tá vendo. Até depois da morte dele, estão tentando usar ele como ferramenta. Realmente é algo patético, mas já que não deixam em paz, que ele busca assombrar a pessoa que fez isso de madrugada. De novo, o instrutor parte pra cima do Prota, mandando ele calar a boca e parar de falar estupidez. Dessa vez a Bai tá longe demais pra ajudar, mas não que o nosso garoto precise, ele tá desviando com muita facilidade. Mas quem pensaria, né, que um instrutor mandaria eliminar seu próprio aluno? O Cao manda o Prota calar a boca. Ele diz que só tá fazendo isso tudo pra vingar o Wan Hao. Ah, o Prota diz que entendeu. Ele tava jurando que o professor tava fazendo isso pra apagar vestígios. Enquanto o instrutor tá lá tentando bater, a torcida vai à loucura, doido pra que ele consiga. Só que por mais que ele tente, nenhum soco acerta o Prota. Ele não entende o porquê, como é que ele tá se esquivando de todos os golpes. O moleque não era só um inútil? Nem sequer uma classe de combate de nível 20 conseguiria fazer isso. Então, como o garoto faz? O Li Han, por outro lado, sabe que o Cao é bem mais forte que ele. Num combate corpo a corpo ele não tem chance, só que também não tem o porquê dele se limitar no corpo a corpo. Dito isso, ele puxa aquele cetro de gelo e usa a habilidade para congelar o pé do Cao. Agora, com o Cao preso, fica facinho de meter uma voadora e estraçalhar ele na parede. Por sorte, depois que o nosso garoto subiu de nível, sua força aumentou bastante. Só assim ele poderia se meter contra o Cao. Com certeza o cetro também ajudou bastante, senão ele não conseguiria imobilizar o Cao. Agora o garoto só vai tomar a distância, não tem a necessidade dele lutar diretamente. Depois de tudo, seus atributos são um pouquinho inferiores ao Cao. Porém, se ele enfrentar a Anri, a nossa querida mulher-formiga, a única alternativa que sobra pra ele é apanhar. Se antes ela com 800 de força já tava ruim, imagine agora que a força dela tá em 1700. Sim, a maldita Tupô. Lá vai ela pra cima do Cao. O Cao percebe a aproximação e na hora se vira pra impedir. Porém, entre o soco dele e o soco dela, é óbvio que o dela é umas trocentas vezes mais forte. O Bolinha já fala que o Prota é incrível, esse tempo todo tava escondendo uma mulher. A Bike não gosta muito disso, né? Pela cara, isso aí é ciúme. Ela também tá querendo saber quem é aquela garota. Quem também não tá feliz com isso é o Feng. A única coisa que ele tá conseguindo ver é seu instrutorzinho voar. Mas calma que a surra nem acabou. Ela nem entrou no modo fúria ainda. A sorte do instrutor é que o Prota manda a Anri retornar, senão com certeza ele estaria morto. O motivo do Prota ter mandado a Anri retornar é que a identidade dela é um pouco delicada, aquela história de besta ancestral. Se ele revelar isso pro mundo muito cedo, com certeza vai ser um problema. Então por agora é melhor manter isso guardado. A mulher-formiga, por outro lado, tá toda agarrada com o Prota. Ela diz que como uma mulher obediente, ela retornou pro garoto. Ela fez bem, não fez? Claro que o Prota diz que sim, ela fez sim, mas agora é melhor ela voltar à sua forma formiga. A Anri diz que não tem problema não, tudo bem. Obedecendo o garoto, ela se diminui e vai direto pro seu ombro. O Cao, que ainda tá vivo, infelizmente, se levanta. Ele diz que o Prota não eliminou somente seus assistentes, mas agora tentou eliminar até seu instrutor. Um estudante tão corrupto como ele merece ser castigado severamente. Pelo visto, ele ativou o modo Hulk, só que antes que ele faça qualquer coisa, alguém aparece pisando no seu ombro e mandando ele parar por um momento. Afundando o Cao na terra, esse aí de paletó diz que as investigações não foram completas, então ele não pode julgar um aluno. Sem saber quem é, o Cao olha pra cima e percebe que é simplesmente o diretor. Esse aí é o Sikong Sheng, de nível 53. Pra título de curiosidade, o título do velho é Mestre Celestial, Caçador de Demônios, então imagina a bagunça que esse velho faz quando quer. O Cao de novo se levanta, só que dessa vez ele diz pro diretor que o Prota eliminou seus assistentes. Tudo isso pra subir de nível. Fora que também tentou eliminar ele, por isso ele merece um castigo. Se ele não quiser acreditar, aquela ali é a prova e o vestígio. O Li Han diz que o instrutor realmente é bom na mentira, só que ele não perderia tempo espalhando rumores falsos. O diretor diz que, pelo visto, o Li Han tem algo a dizer, e o garoto responde que sim, com certeza. Porém, para começar, por que o diretor não revisa a causa da morte do assistente? O diretor diz que, pois bem, olhando, ele percebe que a costela está totalmente destroçada e os órgãos internos gravemente feridos. A causa da morte com certeza foi por uma besta de grande porte. O Cao diz que se realmente foi uma besta que deu o golpe fatal,
O Li-Han com certeza tá envolvido nisso. Do contrário, como é que ele explica trazer o cadáver até ali? O Prota diz que, rapaz, o cara realmente é bom em contar piada. Será que ele já pensou em ser comediante? Só porque ele trouxe o corpo já tá sendo acusado de ter matado? Ô, Prota, eu não queria dizer nada não, mas se for seguir essa tua linha de raciocínio, realmente parece bem culposo sim. O Li-Han continua dizendo que é mais fácil o Cal contar toda a verdade. Os assistentes foram enviados para eliminar o Li-Han. Só que como ele era um inútil, acabou morrendo pra besta mágica. No final das contas, quem teve que eliminar a tal besta foi ele. A Bai se intromete na conversa. Ela diz pro diretor que o instrutor Cal jogou o Prota na área errada. Jogou ele numa zona de treinamento de nível prata, bem acima do seu nível. Fora que essa história de enviar os assistentes pra proteger tá bem suspeita. O Cal diz que isso é mentira. Claro, totalmente mentira. Ele jamais faria isso com o aluno. Estão tentando difamar ele. Tudo que o Li-Han diz são puras palavras, não tem prova nenhuma. O diretor concorda com isso e diz que realmente acusar um instrutor é bastante grave. Será que ele tem alguma evidência? O Cal sabe que os homens que ele enviou já estão mortos. Não há nem prova e nem vestígio. Só que o que ele não esperava é que o Prota ia abrir o seu portal. Portal bem feio por sinal, viu? Tenho minhas dúvidas sobre a qualidade dessa obra. Essa parte aqui eles pecaram bastante, mas fazer o que, né? Ele põe pra fora os dois assistentes junto com a carcaça do lobo. Será que isso seria prova o suficiente? O garoto fala que durante o teste, aqueles três estavam espiando ele secretamente. Porém, bateram de frente com o lobo do vento. Um deles foi eliminado instantaneamente e foi aí que o Prota interveio e eliminou a criatura. Já o verdadeiro motivo pros três ter ido vigiá-lo, pode perguntar diretamente pros dois bananas ali. Sem muita resistência, os dois começam a chorar dizendo que foi isso mesmo. Eles foram enviados para espiar, mas na primeira oportunidade é eliminar o garoto. Quando retornasse, eles iam dizer que o garoto morreu por um ataque de besta. Bem simples. E claro, tudo foi planejado pelo instrutor Cal. Ele que deu a ordem. Aí vocês pensam, por que eles contaram tão fácil? Bom, lembra que a rainha formiga tava dormindo há um tempinho atrás? Pois é, depois que ela acordou, o Protinho usou ela pra torturar os caras. Ou fala, ou é comido vivo. E aí, qual que você acha que eles iam escolher? Se voltando pro instrutor, o Prota pergunta se ele não tem nada a dizer. Claro que ele não tem, meu amigo. Ele começa a correr igual um maluco. Mas, pra tristeza dele, o diretor tá ali, já lançou um encantamento para prender o tapado. O Shin-Kong diz que ele tentou contra a vida de um aluno. Isso é uma violação profunda das regras. É melhor se preparar para a punição que tá prestes a vir. Bom, pegando na mão do Prota, a Bai diz que o assunto foi encerrado. Agora eles devem ir. Ela vai levar o garoto pro carrinho dela. Só que antes do Prota realmente partir, a Lia Shue entra na frente e pergunta se ele realmente derrotou um rei lobo do vento. Chegando mais perto, ela pergunta como é que ele conseguiu fazer isso. A profissão dele é diferente das principais profissões de combate. Ele deveria optar mais pelos ataques à distância. Porém, sem um companheiro para enfrentar esse fogo inimigo, é impossível ele derrotar o lobo. A única explicação é que ele tem uma besta poderosa escondida. E já que ele tem essa besta, será que não dá para os dois fazerem uma simulação de batalha? Sabe, só para fazer uns testes? Meio envergonhado com a aproximação da garota, o Prota diz bem, não é o momento ideal para isso, né? Pois é, inclusive a garota tomou um tapão na mão. A Bai diz que entende o desejo dela de melhorar. Porém, o que ela precisa aprender agora é nas provas, não lutando. E enfrentando, a garota diz que só tá curiosa para saber como é que funciona um mestre de bestas. A Bai diz que tudo bem, mas o Li-Han agora acabou de sair de uma luta, ele precisa descansar. Sendo assim, ele não pode aceitar o pedido dela. Sabendo que tá se metendo em furado, o Prota levanta a mão. Ele fala pra Bai que todos estão um pouco cansados, então agora, o ideal seria eles irem. Mas é como ele imaginava, as duas já olham com cara de raiva pra ele. Quietinho, ele é um poeta. A Bai fica toda lá pensativa, pensando que primeiro apareceu aquela mulher do nada. E agora a Lin Shue. Quando que esse moleque se tornou esse playboy? Mas não importa, também não é como se ela tivesse algo com ele. Sendo assim, ela diz que as coisas já terminaram por ali, ela vai se retirar. O Prota que tome cuidado com a volta. Traduzindo, tô indo embora, não vou ficar competindo e volta a pé. A Lin Shue não perde a oportunidade, já que ela tá sozinha com o Prota, ela diz que o garoto não respondeu a sua pergunta. Só que sim, ele já respondeu, mas mesmo assim ele fala de novo. Ele tá cansado, é melhor descansar, deixa pra mais tarde, outro dia. A garota diz que tudo bem, mas vai se lembrar dessa promessa. Aliviado, o Protinha diz que finalmente a garota foi embora. Mas tem outro detalhe, parece que a irmã Bai ficou um pouquinho irritada com ele. Será que foi por conta do que aconteceu lá na masmorra? Não, provavelmente não, o assunto já foi encerrado, então é melhor nem pensar nisso. Já lá num restaurante, o Prota tá sendo servido por uma linda garçonete. Ele tá refletindo que vender os equipamentos vai ajudar com os gastos e manutenções, fora que ele vai poder devolver o dinheiro da Bai. Opa, é aí que esse senhorzinho chega. Ele diz que é o Tian, o gerente do local. Pra ser mais específico, o
gerente da bolsa. O Prota não tá num bar não, ele tá na bolsa. O gerente diz que ficou sabendo que o Prota quer vender alguns equipamentos. Será que dá pra ver primeiro? Puxando a arma, o Prota diz, por favor, olhe, essas armas ele conseguiu numa zona de prata, lá nas Cordilheiras das Sombras. Por quanto será que ele consegue vender essa brincadeira? O gerente diz que primeiro vai dispensar as formalidades. A partir de agora ele vai chamar o Prota de Li Han e não de Sr. Lin. O Prota questiona se o velho conhece ele, e o velho do nada começa a rir. Pelo visto, o Tian e o pai do Prota se conhecem há 10 anos. Na verdade, ao invés do Prota chamar ele de Sr. Tian, deveria estar chamando de Tio Tian. Bom, pra ele ter entrado numa área de nível prata, com certeza é bem forte. Parece que o reconhecimento da família Lin vai voltar. O Prota pergunta se é sério, se ele realmente acha isso. Então ele vai ajudar a vender os equipamentos? O Prota até faz essa pergunta, mas por dentro ele tá pensando se realmente esse cara for amigo do seu pai, talvez ele possa subir o preço. O velho diz que sim, que o Prota não precisa se preocupar. Só que por dentro ele também tem suas intenções. Ele tá achando que por esse mesmo motivo ele talvez consiga um bom preço. Um bom preço comprando do Prota. É aquele velho dilema, né, rapaziada? Todo dia sai um malandro e um otário. Quando os dois se esbarram, dá negócio. A questão é, e quando sai dois malandros? O que que dá? Os dois disputam pra ver quem vai ser o otário da vez? O tio Chan fala pro Prota que o equipamento é de boa qualidade, então ele compraria aí por 5 milhões. O Prota fala pro Chan que a regra serve pra todos. Por mais que ele conheça o seu pai, eles devem seguir a regra. Ele sabe que aqueles equipamentos ali valeriam mais ou menos aí uns 8 milhões. O velho diz que de fato, já que ele conhece o pai do garoto, então ele vai aumentar ali pra 5.500. O Prota não recua e continua tentando negociar. Ele abaixa ali pra 7 milhões e 800 mil. Eles ficam nessa disputa até o cara lançar 6 milhões e 600 mil. E o Prota concorda. Pra ele isso aí é um bom preço. É, rapaziada, é isso mesmo. Quando dois malandros se encontram, eles disputam pra ver quem vai ser o otário. O velho até pensa que com certeza ele saiu perdendo nessa história. Pelo menos ele é honesto. Ele diz que o dinheiro do Prota vai estar nos cartões. Cartões esses que estão sendo entregues por essa linda serviçal. O velhinho fala que no preto tá o cartão de sócio VIP. É o cartão próprio da casa comercial. Ele tem alguns benefícios e o Prota ainda consegue sacar 3 milhões. O resto tá tudo lá no outro. E caso o garoto precise de algum equipamento, é só contatar. Bom, o Prota reflete sobre essa história de comprar equipamento. Realmente, ele já tá ali, né? Então faz sentido comprar. 10 minutos se passam e o Prota se despede. Eu não sei se ele comprou, se ele não comprou, sei que ele tá indo embora. O velhinho, vendo ele ir embora, sabe que o garoto acabou de despertar, mas tem uma força descomunal. Um futuro incrível aguarda esse garoto. E com certeza vai dar pra fazer bastante negócio e lucrar muito. Mas se passando um tempo indo lá pra casa do Prota, a gente vê um mordomo com um caminhão forte atrás. Pelo visto, o Prota conhece, porque ele chama esse aí de tio Liu. E até pergunta o que ele tá fazendo ali. Esse aí é o mordomo Liu, o chefe da família Bai. Sim, é estranho, né? O cara tá com o nome de mordomo, mas mesmo assim é o chefe da família. Vai entender. Deve ser apelido, pô, deve ser apelido. O Protinha diz que faz muito tempo que eles não se veem. O que que traz o velho ali? Será que seria a mãozinha da filha dele? Poxa, vou te falar, não seria uma ideia ruim. Com certeza o Prota não tá dizendo isso, mas poxa, seria algo bom de acontecer, né não? O mordomo explica que a senhorita Bai foi pessoalmente com uma equipe no reino secreto de classe diamante. Tudo isso pra capturar uma besta do vazio pro Prota. Porém, ela foi castigada pelo chefe da família. Sim, o mordomo pelo visto não é o chefe não, ele é o mordomo mesmo. Ela fez isso sem autorização do chefe, então foi punida por isso. É por isso que ele trouxe a criatura e não a Bai. Se aproximando, o Prota entende o grande risco disso. É capaz de nem o diretor se ousar entrar lá sozinho. Tudo bem que ela não entrou sozinho, mesmo com a equipe, ela não é tão forte quanto o diretor, então mesmo assim era perigoso. O mordomo fala que antes dele pegar, o chefe da família mandou dar um recado. Ele diz que a família Bai já fez muito pelo Li Han. Assim que ele tomar a besta do vazio, a família Lin e a família Bai não terão nenhuma relação uma com a outra. Em outras palavras, não chegue mais perto da Bai, não perturbe ela e também não enche o saco. Isso pega o Prota totalmente desprevenido. De tudo, ele com certeza não esperava por isso. Tirando a mão, ele chama pelo tio Liu. Tio Liu não, mordomo Liu. Ele agradece pela gentileza, mas ele não tem nada a ver com a família Bai. Na verdade, ele não pediu nada pra família Bai depois que a família Lin foi destruída. E agora ele tá fazendo o mesmo. A família Bai pode ficar com essa tal besta do vazio. E também pode dizer pro resto da família que ele não precisa de ajuda nenhuma. Nem de besta e muito menos deles. O mordomo fala que o jovem mestre Lin realmente tem bastante orgulho. Só que ninguém pode pôr suas mãos no que a família Bai não quer dar. E também ninguém pode impedir que a família Bai faça o que quer. O mordomo maldito parte pra cima do nosso garoto. Só que o Prota
Protinha olha pra trás com um olhar assassino e o mordomo congela na hora. O mordomo nem sequer entende o que tá acontecendo. O Li-Han que ele conhecia, pelo visto, já não existe mais. O garoto era pra ser apenas um domador de bestas, mas tá conseguindo pôr medo nele. Isso seria realmente possível? Um domador pirralho igual aquele garoto? Vendo o mordomo parado, o Protinha joga o cartão. Eu só não sei se é aquele cartão da Bai ou é realmente o cartão que tá com os milhões. Uma coisa é certa, o mordomo pegou. O Li-Han avisa que ali tá todo o dinheiro que a Bai emprestou. Ele agradece pela gentileza de antes, mas que fique claro, ele não precisa de ninguém e de nada. Outra coisa antes que passe despercebido, se o mordomo ousar a tentar atacar assim de novo, não vai ter essa de amizade com a família Lin e a família Bai não. O mordomo fica preocupado com essa fala. Realmente o garoto já não parece mais o mesmo. Bom, já lá no seu quarto, o Prota deita na sua cama. Claro que ele tá triste pelo que aconteceu com a irmã Bing. Só que tipo, ele tentou manter a distância entre ele e ela. Tudo pra não acertar e afetar a garota. Mas no final das contas não deu certo. Bom, mas pelo menos agora também ele não pode parar pra pensar nisso. O importante agora é a tarefa de transferência. Sim, a tarefa de transferência. Ele chegou no nível 10. Pra desbloquear o de 10 a 20, ele precisa upar de novo. Falando em upar, olha quem apareceu quando o Prota dormiu. Vendo que o garoto tá apagado, a Irê até dá um beijinho nele. Só que em vez de ficar só na forma de formiga, por que não ficar na forma humana também, né? Assim as coisas ficam mais aconchegantes, se é que vocês me entendem. No dia seguinte, lá no templo de transferência, o Prota tá recebendo as boas-vindas da atendente. E depois que ela explicou o básico pra ele, mandou ele ir seguindo no corredor. Assim que o Prota passa, as pessoas começam a comentar do garoto. Falam que ele é um domador de bestas, que mesmo assim ele já chegou no nível 10 e que ele é forte, blá 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 blá. O garoto, claro, não gosta disso. Na verdade, ele nem gosta de chamar a atenção. Mas, pelo visto, as notícias se espalharam bem rápido. Por enquanto, é melhor ele manter o seu perfil escondido. Assim ele não causa problema. Continuando andando, o Prota finalmente chega na sala de transferência. Chegando perto do cristal, o Li-Han se lembra que a atendente falou que era só colocar a mão e a missão ia aparecer. Bom, na teoria é pra ser só uma transferência de nível 10, então não vai ter nenhum alarde. Só que como hoje o Protinha acordou com o butico virado pro sol, ele desbloqueou uma missão de 5 estrelas. O nome da missão é O Trono do Reino Caído. Objetivo: eliminar as bestas desse reino antigo. E conseguir 7 pedras de energia. Pra piorar tudo, lá do lado de fora tinha um telão avisando que uma missão de 5 estrelas foi desbloqueada. E claro, isso chama a atenção de todo mundo. Protinha, não precisa virar a cara não. A gente já entendeu que hoje você acordou com o butico virado pro sol. Mas não fica assim não, é só passar uma pastinha que não queima. Lá ele. E se vocês acharam que só ia mostrar no telão a missão, não, é explanado até no rádio. Pra piorar, até os detalhes da missão saem no telão. O pessoal se pergunta quem foi o azarado que ativou uma missão de 5 estrelas. Falando no azarado, a gente vê ele se espreguiçando. Na verdade, ele tá com bastante confiança. Pelo menos não saiu o nome dele no telão. Isso sim teria sido ruim. Mas agora que ele já recebeu a missão, tá na hora de partir pra ela. Já lá no deserto das rotas da ruína, a gente vê um lugar cheio de mercenários reunidos. Ali no meio deles tem um calvo que tá dizendo que não tem nada pra fazer. Não tem missão. Então ele tem que ficar ali parado. Só que quando ele dá uma bisolhada pro lado, ele vê que o nosso garoto acabou de passar por ele. E essa era basicamente a oportunidade que todo mundo tava esperando. Um riquinho que não tem capacidade. E pelas roupas, o garoto parece ter bastante dinheiro. Sendo assim, o calvo já vai atrás dele e pergunta se ele tá indo pra alguma missão. Será que ele não precisa de uma ajuda? Tem mercenários ali pra ajudar ele. A qualidade é garantida, isso é certo. O Prota diz que não, precisa não, tá de boa. O Calvito insiste, dizendo que eles podem conversar um pouco mais. Dessa vez dá até pra dar pra ele um pouco de desconto. Talvez uns 20%, vai? Só que antes do mercenário fazer qualquer coisa, o Prota já segurou o seu braço. Ele reforça dizendo que não, ele não quer. E eu já achei isso aí sacanagem. Não tinha necessidade do Prota ser tão arrogante assim. Tá, não, deixa pra lá que eu entendi a situação errada. O Prota tá falando que esses caras não fazem nada de graça. Claro, são mercenários. Só que eles são aqueles tipos de mercenários ruins. No final das contas, eles te roubam, quando não te matam. Sendo assim, o nosso garoto continua o seu caminho, ignorando os mercenários. Quem não ignora o nosso garoto é a chefe do calvo. Ela diz que eles vão se vingar da arrogância do garoto. Mas não dá pra fazer nada ali, já que tem um vigilante. Só que depois dele sair da área segura, a história muda por completo. Enfim, deixando aquela maluca de lado e voltando pro nosso garoto, ele tá refletindo o quão longe as ruínas quebradas. Muito mais longe que as montanhas sombrias, que é onde ele tinha ido antes. Enfim, tá na hora de convocar a nossa linda número 1. Ela já se desperta agarrando no Prota, dizendo que tá pronta. O Prota diz que, pois bem, dessa vez ele vai achar uma luta bem da boa pra ela. Só que logo em seguida ele recebe uma notificação
atualizaçãozinha do sistema. Pelo visto, ele ganhou mais uma missão, só que dessa vez de nível alfa. Nessa, ele precisa caçar o Apóstolo do Trovão e conseguir o coração do mesmo. A recompensa é 300 pontinhos de besta. O Li-Han fica até que animado. 300 pontos de besta realmente é um número bom. A única parte chata é que ele já tá fazendo uma missão, que é aquela lá da transferência. E bom, ele não sabe exatamente onde tá esse Apóstolo do Trovão. Talvez ele consiga alguma informação lá com o Tio Chan, aquele do comércio. Por agora, vamos na da missão de transferência, que já é certo, e depois a gente vê essa história de ganhar alguns pontinhos. Já na cena seguinte, a gente vê um grupo de bestas do trovão de nível 15. No meio dele já cai a nossa formiguinha invocada. O Prota não fica de fora, as criaturas começam a atacar ele também. Só que dessa vez ele veio preparado pro corpo a corpo. Ao invés de gastar dinheiro com a armadura lá com o Tio Chan, ele preferiu comprar alguns pergaminhos. Chamando o cachorrinho, ele diz que agora vão brincar de batata quente. E tá na vez deles de pegar. Eu achei que o maldito do Prota ia mandar uma bolinha, né? Que dentro do pergaminho vinha uma bola. Mas não, é um ataque massivo. O sistema até notifica que ele eliminou várias criaturas, mas de experiência ele acaba não ganhando nada. Bom, ele não upou a classe, né? Então ainda tá preso lá no nível 10. Cachorrinhos, me desculpem, mas vocês vão ser eliminados em vão. O garoto fala que os cães não podem partir não. Ele nem terminou a sua missão de transferência ainda. Fora que tem bastante pergaminho pra usar. Finalizando o combate, o Prota pensa que não foi nada mal. Em pouco tempo ele conseguiu pegar todas as pedras. Os pergaminhos mágicos foram caros? Foram, mas pelo menos foram bastante eficientes. Pena que ele não conseguiu upar nada, já que tá no limite. Pelo menos a Arri conseguiu, né? Ela foi do nível 13 pro 15. Agora tá com 2 milhãozão de força. Ô, bicha potente. Deixando essa questão de lado e pegando o telefone, o Prota imagina que a informação finalmente deve ter chegado lá do posto comercial, lá do Tio Chan. E realmente foi isso, ele mandou a localização, mas também mandou tomar cuidado. O Apóstolo do Trovão é bastante forte. Normalmente o nível recomendado é estar na segunda ascensão e tá lá no nível 15. Porém, já que a informação chegou e ele já completou a sua missão lá do templo, ele diz pra Henri que já tá na hora de ganhar uns pontos de domador. O que o Prota não vê é que tem gente de olho nele. O carequinha também tá junto e pergunta quando a sua chefe vai querer agir. Ela diz pra ele não ser tão precipitado. É melhor deixar o garoto reunir mais pedra mágica. Fora que a mulher que tá com ele parece ser bastante forte. É melhor esperar ela cansar e depois eles começam a agir. O careca diz que é como esperado da sua chefe. Estrategista nata, meu amigo. Bom, o Li-Han já chegou lá no Apóstolo do Trovão, que é de nível 17. O garoto confessa que esperava por mais. Comparado ao Rei Lobo do Vento, esse aí é fichinha. Vendo que vai ser fácil, ele manda a Henri avançar e terminar isso o mais rápido possível para eles poderem voltar para casa. Como a Henri tá avançando igual uma bestalhada, a criatura acorda. Mas isso também não foi um problema, que ela já veio dando um socão na cara dele. Logo em seguida, ela diminui o seu tamanho e começa a cavar para debaixo da terra. A criatura fica tipo, cadê? Quando ela acha, já é tarde demais. Lá vem a Henri dando um megaton de baixo para cima. Claro que o Prota também não vai ficar parado, né? Ele já puxa um pergaminho de gelo. E dele ele invoca um pedregulho do tamanho do mundo. O garoto diz que esse vai ser o fim da criatura. Rapaz, eu sabia que era um pedregulho, só não imaginava que era desse tamanho. Se tivesse uma lança de gelo dessa lá com um lobinho, com certeza ele também não aguentaria. Depois da criatura ser derrotada, a Henri senta no chão, dizendo que tá esgotada. O Prota diz que sim, realmente foi bastante exaustivo. A criatura por si só não era tão forte, mas tinha uma resistência do cacete. Pelo menos derrotar esse Apóstolo do Trovão gerou 300 pontinhos de domador. Como não faz muito sentido ele ficar acumulando isso, ele vai depositar tudo na Henri pra ver se ela desbloqueia mais uma habilidade. Pelo visto, a formiguinha desbloqueou uma habilidade que aumenta 20% a sua defesa. Se sentindo mais forte do que nunca, ela já pula na direção do Prota. O garoto, claro, fica um pouco envergonhado, mas pede pra ela tomar cuidado. Eles estão em campo aberto, então é perigoso. Só foi o boca de caçar pra dizer que realmente apareceu gente. Adivinhe, a tropa todinha dos mercenários, só isso. Vendo o Calvo lá atrás, o Prota pergunta se ele não ia ajudar e não ia cobrar a comissão. Já que o Calvinho não fez isso, será que ele tá ali pra fazer uma massagem? O Calvinho pegou o ar. Ele diz que o Prota tem que entregar tudo o que tem, pelo menos se quiser sair dali com vida. O Li-Han questiona se eles realmente têm coragem de assaltar ali. Será que eles não têm medo da patrulha da ordem? Respondendo o Prota, a líder pergunta se ele sabe a diferença da zona segura e a zona não segura. Bom, a diferença é que a zona não segura é tão profunda que quase não vem guarda. É bem raro. E se eles vierem encontrar o corpo do Prota, com certeza vão alegar que foi uma besta mágica. O garoto não precisa ficar com muito medo.
ela vai tratar ele muito bem. E pra amiguinha dele também tem os camaradas dela. Só que quando ela vai olhar pra amiguinha do Prota, ela já não tá mais lá não. Numa velocidade surreal, ela vai pra trás da líder. Em seguida pega a mão da líder e do calvo. Assim todo mundo começa a brincar de roda-roda, Jequiti. No final, a nossa mulher formiga joga tanto o calvo quanto a ruivinha. Pra não deixar a sua líder passar por tanta humilhação, o resto dos mercenários começa a abrir fogo. Porém, com essa habilidade da Henri, que concede a ela mais 20% da sua defesa, as balas parecem mais estalinho. A ruiva fala que pelo visto ela subestimou aquela mulher. A miserável realmente é bastante forte. E pra piorar a situação dela, o Protinha já tá ali com um pergaminho na mão. Alucinado, o moleque começa a disparar raio pra todo lado. Aí, basicamente, todo mundo foi eliminado. O Careca fala que o garoto é um monstro. Como é que ele tira tanto pergaminho assim? É rico, é? A Ruiva fala que aparentemente a mulher só obedece a ele. Mas quem lutou esse tempo todo foi só ela. Os pergaminhos do garoto provavelmente já estão acabando. Então é só pegar aquele maldito e dar uma coça nele. Pelo menos era essa a expectativa. O Protinha tá ali na frente, escutando tudo, e fala até que eles são corajosos. Estavam planejando um contra-ataque, é? Pena que quando o assunto é pergaminho, rapaz, ele tem bastante. Mas se os dois líderes entregarem equipamentos, pedras de energia e livros de habilidade, talvez possam continuar vivos. Só que se eles não quiserem fazer isso, bem, sabe, né? A surra vai ser grande. Irritada, a mulher diz: quem é que tá roubando quem agora, hein? Depois desse acontecido, lá tá a gente no templo da troca de classe. A atendente tá lá, toda meiga, pensando naquele tal de Lihan, o garoto de hoje cedo que desbloqueou uma missão de nível 5. Até que ele era bonitinho, sabe? Pena que desbloqueou uma missão tão difícil. Essa aí é no mínimo 10 dias pra fazer. O que ela não esperava é que o Prota apareceria por ali, dizendo que completou a sua missão de classe. A mulher não entende como é que ele foi tão rápido. Como assim? Ele completou a missão de classe? Não, com certeza ela ouviu errado. Ele provavelmente tá pedindo sobre as informações da missão, né? Calma aí que ela vai puxar. O Prota diz que não é isso aí não. Ele tá dizendo que completou a classe mesmo. Ele quer ir fazer a troca. Dando um berro, a mulher pergunta como? Como ele conseguiu completar a missão? O Prota diz assim que, bem, não foi tão difícil assim não. Sem muito o que dizer, a mulher pede por um momento. Ela vai reservar uma sala pra ele. Depois de um tempinho, ela avisa que a sala número 996 tá livre. O procedimento é bem parecido com o desbloqueio da missão. Assim que colocar a mão na pedra, ele vai desbloquear a segunda classe. Até agora, a garota tá traumatizada. Como é que ele conseguiu completar uma missão de 5 estrelas em algumas horas? Com certeza o moleque tá sendo presunçoso, não tem como isso acontecer. Pra acabar com a dúvida dela, o sisteminha anuncia que a missão de 5 estrelas foi completa. Claro que ela não é a única espantada com isso. A galera em volta também se pergunta como. Desde quando eles têm alguém tão forte assim ali? Já lá na sala, lá tá o Protinha botando a sua mão no cristal. Assim que ele encostou e trocou de classe, sentiu o poder emanando pelo seu corpo. Agora o garoto pode continuar upando. Fora que dessa vez a sua força tá em 1000. Nem parece que ele começou tendo 70 de força, né? Além de ficar mais forte, ele ganhou uma penca de habilidade. Fora que como ele upou pra segunda ascensão, ele pode escolher uma das 3 habilidades que tá ali disponível. O Prota fica bastante empolgado com as habilidades que ele ganhou. A primeira é essa tal Asas de Raio. Só de teste ele ativa essa habilidade. E adivinha, agora o garoto pode voar. As asas se mantêm disponíveis por 10 minutos, mas o tempo de recarga é 1 hora. Não tá tão ruim assim não, vamos concordar. Ele sabe que para você poder voar, você precisa de um livro de habilidade avançado. Porém, ele conseguiu isso na segunda transição. É basicamente excelente. Fora que agora ele também tem a habilidade cópia de habilidade. Em outras palavras, ele pode copiar tudo que a Henri tem. É uma pena que essa habilidade dura 5 minutos, mas no momento crítico, com certeza ela vai servir de grande ajuda. Bom, agora é hora de olhar as outras habilidades que ele vai ter que escolher. A primeira alternativa é a fusão, que o nome já é bem literal. A segunda é a empatia psíquica. Basicamente, ela melhora o relacionamento com a besta. A terceira é o sensor de maldade. Ela detecta qualquer pessoa que pense em fazer algo ruim com o Prota. Se ele tivesse essa última habilidade antes, aquele grupo mercenário não teria pego ele desprevenido. Sendo assim, a melhor opção é ela mesmo, o tal sensor de maldade. Terminando tudo o que tinha pra fazer, o Prota se espreguiça, mas percebe que desbloqueou uma nova missão. Essa doida dessa missão vem em boa hora, ele nem pode reclamar. Ele vai desbloquear a segunda besta, então é bom ter um test drive. Só que pra gente ver essa nova besta, você vai ter que comentar bastante pedindo parte 2. Rapaziada, eu vou ficando por aqui. Eu espero bastante que vocês tenham gostado dessa obra. E se gostou, já sabe, faz aquele procedimento. Comenta, curte, compartilha, deixa o hype pra me fazer ganhar uma farpela. E também se inscreve, porque vocês sempre esquecem de se inscrever. Mas é isso, fui!